E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o cenário segue muito bom para o governo. A nova boa notícia é de que Bia Kicis, a nossa querida deputada, é a nova presidente da CCJ, a comissão mais importante da Câmara, a joia da coroa. E ainda que você não saiba o papel da CCJ, eu vou te explicar hoje, inclusive como a CCJ está ligada ao voto auditável, que eu sei que você tá muito preocupado. A gente vai falar disso. Vamos trazer... Não é a única boa notícia. Tem outras comissões também que os bolsonaristas vão colocar suas mãos. Vamos falar da mesa diretora, o STF, né? E entrar na jogada pra falar, epa, que história é essa daí desse 6-1? Vai dissolver o bloco do Baleia Rossi? Mas o pessoal contornou, continuou vencendo um 5-2, com gostinho de quase 6-1. Vou explicar pra vocês também. Uma notícia boa que pode envolver a Joyce se confirmar. Seguinte, né? A Joyce vai se dar ruim. Vai dar mal pra Joyce. E, gente, hoje ainda vamos falar do Dória, que surtou, o vassalo aí, né? Dos seus chefes lá, o novo lobista. Teve lá o caso dele com o Constantino, também com a prefeita de Bauru. Só que tem uma coisa bem interessante pra gente falar hoje, que não valia a pena de tratar antes, porque tava todo mundo muito focado com a presidência da Câmara. Meus amigos, surgiram novas notícias, novas mensagens da Vaza Jato. E, gente, o conteúdo é muito complicado. Muito. Eu vou mostrar pra vocês. Estavam planejando forjar uma rúbrica. Eu vou mostrar pra vocês, vão entender. O negócio é sério, envolve Deltan, envolve o Moro. Ainda vamos tentar falar um pouco de cultura, então. Tem muita coisa, como sempre, pra gente abordar. Gente, hoje vai ter também uma decisão, uma lei que o STF vai jogar sobre lei do esquecimento, CPMI das fake news. Hoje o vídeo tá cheio de notícia, temos que ser rápidos, não vai dar tempo de falar tudo, né? Tem que bater menos de 1 hora. E, inclusive, já vou começar com uma notícia boa que eu nem falei. Vejam só, a Sol Moraes falou notícia que eu sei, né? Que vocês estão tristes, vocês gostavam tanto do Rodrigo Maia, mas... Vejam só, o Lira retirou os 4 carros e seguranças de Rodrigo Maia e deu 48 horas para ele deixar a residência oficial. Delirando estou. Chega, fez um trocadilho, né? O Maia recebeu uma ordem de despejo. Maia, vaza. Vaza. Tem 48 horas. Vaza. Vaza, Rodrigo Maia. Continuando aqui. Vejam só. Aqui é uma notícia relativamente interessante. Só provando que o pessoal não virou as costas para o presidente. Aqui, na verdade, fala o seguinte, ó. O presidente Rodrigo Pacheco pretende definir pauta econômica com Arthur Lira e Bolsonaro. Não é pauta econômica. Você pega a matéria, você lê e você lê as outras coisas. Isso aqui eu trouxe porque foi só o oficial do Senado Federal. Inclusive, eu até mostrar o que o Lira falou. Ele falou o seguinte, ó. Amanhã teremos a abertura do ano legislativo do Congresso Nacional. Vamos conversar com o presidente Rodrigo Pacheco para instalar também a Comissão Mista do Orçamento. Também vamos realizar a reunião de líderes na quinta-feira. Ele diz depois que chegamos a um acordo sobre a eleição da mesa diretora. Sempre trabalharei para que os acordos sejam feitos ouvindo sempre a maioria. Ele não fala de Bolsonaro. Mas, gente, hoje vai ter encontro. E não é só um encontro para se falar sobre a questão econômica. Vai ser de tudo. Para tentar equalizar, falar o seguinte, ó. O que é que o governo quer para ontem, sim, prioridade 0. O que é que o Congresso também quer? Muitos acordos foram feitos. Tem senador com interesse, tem deputado com interesse, tem coisas que tem que ser resolvidas, então vão tentar chegar a um meio termo, sabe? As MPs do governo, as reformas que o governo queira, questões de orçamento e também Senado e Câmara. E o interessante é vocês veem, mal chegaram, já vão lá conversar com o presidente. Vamos tentar colocar o país nos trilhos. Pelo menos é a primeira mensagem, sabe? O comportamento inicial. Espero que se mantenha assim. Brasil, acima de tudo, esqueceu o problema. O Brasil tem que voltar, tem que gerar emprego. O povo precisa trabalhar mais do que nunca. Mas vamos continuar aqui, né? Porque isso daqui foi um burburinho grande que começou logo na manhã de ontem. O pessoal da oposição foi no STF. Falaram que iriam judicializar, que iam fazer isso, que ia acontecer. E quem foi, na verdade, foi o PDT. Eles não gostaram do ato do Lira, que falou, o ofício que o Maia colocou estipulava até o meio-dia para formar o bloco. Vocês formaram um bloco com atraso, ou seja, o bloco de vocês não vale, vai ficar 6-1 na mesa.
Ah, o pessoal não gostou, que é isso, que é injusto, chorou. Foram no STF. Aí você vê, ó. Toffoli atende PDT e deu 10 dias para o Lira explicar ato que anulou a eleição da mesa diretora da Câmara. O negócio começou a esquentar. Aí você vê. Toffoli permitiu que a Advocacia Geral da União também participe da ação e ainda pediu um parecer da PGR. A ação contra a decisão de Lira foi apresentada pelo PDT. A decisão de Lira permitiu que partidos aliados ocupem 5 dos 6 cargos mais importantes da Câmara. E o Lira também ocupa 1, então seria 5 mais 1, 6. 6-1. Lira e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bateram boca durante a reunião de líderes, nesta segunda-feira, após a mesa ter aceitado o registro do bloco de Baleia Rossi. Baleia perdeu o prazo, que era até meio-dia, para fazer o registro, e o PT também só registrou seu apoio 6 minutos após o prazo expirar. Mesmo após o horário, Maia aceitou de forma monocrática os registros. Maia aceitou de forma monocrática, de forma errada. Eles estão errados. E aí o pessoal chamou para negociar. Então vem cá. Beleza. Estão reclamando aí que não pode ficar desse jeito, não pode ficar 6-1. Agora a gente também quer sentar na janela. E aí, vai fazer como? E aqui eu vou mostrar para vocês. A Zambelli foi lá, já anunciou, já no final da noite, diz o seguinte, ó, fico feliz que o PDT tenha pedido a extinção da ação no STF que questionava o ato do presidente Lira que anulou a primeira eleição da mesa. A Câmara dos Deputados é e tem que ser capaz de resolver as suas disputas internas sem interferência judicial. O que foi que aconteceu? Perdemos? Não, pessoal, relaxa. Você vê, ó, Lira anuncia acordo entre os blocos para comissão da mesa diretora. E como foi a divisão? A gente tinha ficado com um 6-1, que o PT ficaria com a 4ª secretaria. Seria o 4º secretário. Tava lá segurando a lanterninha. Qual foi o que acertou? Ó, em vez de ficar 6-1, a gente vai fazer um 5-2, sendo que vocês vão pegar a partir da 4ª posição. Beleza? As 3 melhores é da gente. Então 5-2, que as 3 melhores estão com a base aliada. Então você vê, ó, o primeiro vice vai ficar com o PL, o segundo vice com o PSD, a primeira secretaria aqui é muito importante, o segundo cargo mais importante ficou também com o PSL, aí o PT que entra aqui com o segundo secretário, aí aqui o terceiro secretário vai ser uma disputa aí PSB ou PSDB, que seria a da oposição, e o governo volta a ficar com a 4ª secretaria, governo não, né, os aliados. Então ficou um 5-2, segue com maioria absoluta na mesa. E os nomes que vão estar concorrendo basicamente são o seguinte. Primeira vice, Marcelo Ramos. Tá aí já, martelo batido. Segunda vice tem algo interessante. O nome mesmo lá é o André de Paula, que é do PSD, mas o Éder Mauro, que também é do PSD, e Júlio César estão concorrendo como avulsos. O Éder Mauro é um cara assim bem, sabe? Tem um tino assim bem... Como é que eu posso falar? Sem papas na língua, sabe? Assim, ele parece que ele tem as 2 pernas direitas. Tem as 2 pernas direitas. É realmente assim um cara que sempre compõe assim a base de aliás o governo, mesmo não sendo do PSL. Quem olha o Éder Mauro, os posicionamentos dele, o que ele defende, tá aí sempre do lado do povo. Então é um nome interessante. Mas de qualquer forma, ficou para os aliados, vai cair na mão do PSD. A primeira secretaria tá no PSL, mas não tem os bolsonaristas. Tá lá o Bivar e o Léo Mota. Mas entre esse pessoal e o PT, melhor esse pessoal aí. Até porque teve um acordo. A gente vai comentar isso aí. E no acordo, a gente ficou com a CCJ. Gente, a CCJ é muito mais importante que a primeira secretaria. Aí você vê a segunda secretaria, vai ficar com o PT, aí tá disputando aí os candidatos dele. A terceira secretaria é o pessoal do PSDB ou PSB. E a 4ª com a Rosângela Gomes, que é do Republicano. Então já tá meio que decidido, vão ter as eleições hoje só pra ver quem que vai ficar com quem mesmo aí, do pessoal que tá brigando entre si, dentro do próprio grupo. E aí, falei que tinha algumas notícias mais interessantes. A Joyce. A questão do vídeo lá da Joyce repercutiu nas redes. Todo mundo falou, rapaz, como é que a Joyce tá lá, cara? Que absurdo. Eu achei engraçado o seguinte, ó, a Gazeta Brasil tirou um dos prints que a Joyce tá colocando a mão na câmera. Tem aí uma outra senhora conhecida ali, ó, do lado da Joyce, foi uma das pessoas que acalmou a Joyce. Até o Lauro Jardim fez questão de comentar sobre isso. É a famosa Cristiane Brasil, filha do Leão. Aí, Joyce, fica de boa. Aí tá lá, ó.
A Joyce, depois que foi pega no flagra aí, o pessoal falou, mas que cara de pau, hein, Joyce? Criticou tanto, sabe? Jogou pedra no Lira, fez diversas coisas, tá aqui na festa, no Comes e Bebes. E aí ela falou, depois lá que os bolsonaristas foram ofendê-la, atacá-la, ela disse que ela torce para que Lira seja o Cunha de Bolsonaro e parte o impeachment. Ela respondeu às provocações após ser flagrada em festa de comemoração do Lira. Tá aí, né? Dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta. E aí o Henrique resumiu quem é a Joyce Hasselman. É isso aqui, a Joyce Hasselman. Eduardo Bolsonaro, no início, estava lá do lado. Alcolumbre venceu, estava do lado. Maia venceu, estava do lado. Lira venceu, ela está do lado. A única coisa que Joyce, sabe, liga é pro poder e para si mesma. Uma pessoa extremamente egoísta, não tá nem para nada, não tem nenhum compromisso com o Brasil. Essa daí é a Joyce Hasselman. Mas tá, e qual é a boa notícia sobre a Joyce? Então, Renato fez aqui uma pergunta que é: a Joyce tem mandato no comando da SECOM da Câmara, ou pode ser substituída a qualquer momento? Não sei se vocês lembram, ano passado, assim que estourou aquele escândalo do gabinete da Joyce, robôs, CPFs falsos. Você lembra? A CNN trouxe a matéria, a Record também trouxe. Ela falou que é basicamente que a SECOM estava pagando a CNN para fazer isso. A SECOM existe várias. Existe a SECOM do Senado, a SECOM do governo e a SECOM da Câmara. Assim que aconteceu aquele escândalo, o que foi que o Rodrigo Maia fez? Promoveu a Joyce. Ele entregou a SECOM da Câmara para a Joyce. E desde então a gente viu o uso institucional do Twitter, lá da SECOM da Câmara, batendo no governo, sabe? Bem tendencioso de várias coisas. E a notícia é o seguinte: ainda não tá batido o martelo de vez, mas a tendência é que a Joyce deixe o cargo e que um aliado mesmo para valer, pode ser que seja até um bolsonarista ou uma bolsonarista, a tendência seja mais uma bolsonarista, assuma o cargo da Joyce. E a Joyce vai ficar chupando dedo. Não adiantou, né? Parece aí que os dias dela estão terminando. 2022 com certeza acaba, mas tudo bem. E aí, nós que tivemos a melhor notícia sobre a situação. É uma coisa boa, não vai ser assim, o Brasil vai mudar, vai dar pra frente. Tem também alguns problemas, nem tudo são louros, nem tudo assim, que essa notícia só tem lados bons, não, tem alguns lados ruins, a gente vai ter que comentar sobre isso. Mas o que foi que aconteceu? A Bia, ela conseguiu a comissão mais importante da Câmara, a CCJ. A CCJ é tão importante que é a primeira a ser escolhida e foi a única que até o momento foi decidida. Vocês lembram no vídeo de ontem? Eu falei, pessoal, olha só, ao longo do dia, a Bia tava aqui com Lira, nos vídeos, com isso, com aquilo outro. Não vou falar muita coisa, mas para bom entendedor, minha palavra basta. Logo depois falei das comissões, e aí se confirmou, né? Não podia bater o martelo porque tava ainda olhando. E não é só, eu falei no vídeo ontem, falou, não é só essa comissão, mas algumas comissões estão aí sendo discutidas para os bolsonaristas conquistar. E a CCJ é muito importante. Antes da gente falar da CCJ propriamente dita, para você entender assim, em termos reais, práticos, como isso vai nos ajudar, eu quero te mostrar como é importante olhando a reação da esquerda. Como a esquerda reagiu à indicação da Bia para presidir a CCJ. E vejam só, temos aqui uma ex-assessora da Marielle, também da Anistia Internacional, né? Só gente bonita para da Anistia, você lembra lá, né? O pessoal que sofreu na mão do governo militar. Coloquem aqui, ó, colocando bandeira de Cuba no perfil, junto com bandeira do pessoal aí que não se identifica com os órgãos que nasceu, sabe como é, né? Mas enfim. Bia presidir a CCJ é sinal de que a esquerda não vai aprovar mais nada. E a direita vai aprovar tudo nos próximos anos. O povo trabalhador, as mulheres, as minorias estão muito ferrados, gente. Estamos. Eu não acho que vai ser tão bom assim. Eu quero acreditar que vai ser tão bom como a Lana tá falando aí, né? O Lana, não sei qual é o pronome que devo utilizar. Mas que realmente não vai aprovar nada de esquerda e tudo da direita. Mas não vai ser assim que realmente as coisas vão acontecer. Olha só, o Lucas Mourão
ele é advogado do Chico Alencar. Pessoal, atuo em algumas demandas judiciais contra a Bia Kicis e posso dizer com absoluta certeza o seguinte: essa mulher no comando da CCJ é uma das piores coisas que poderiam acontecer a esse país. A criatura não vale o capim que come. Repito, não vale nada. O pessoal tá triste, a gente tá feliz. Olha o Marcelo Freixo. A comissão mais importante da Câmara será presidida por uma disseminadora de fake news negacionista, sabotadora do combate à pandemia e apoiadora dos atos pelo fechamento do Congresso e do STF. Bia Kicis na CCJ é uma tragédia e mais um passo na institucionalização do golpe. Ô, Freixo. Ô, calma, não chora, Freixo. Não chora. Não chora, Freixo. Infelizmente, o Brasil vai progredir, sabe? Não adianta, não vai ser comunismo, o Brasil não vai quebrar. Não vai. Mas pelo choro aqui, vocês estão sentindo já o drama. Estão sentindo o drama, né? Da CCJ. A gente tá em todos os lugares. Estadão chorou, Globo chorou, Folha chorou. A Globo hoje começou de manhã já dando uma aula, sabe, de legislação, sei lá, de... Como eu posso falar? Eita, faltou agora. Regimento interno da Câmara, sabe? Não, como é que funciona, o que faz, o que deixa de fazer. Nunca se comentou. Agora, porque Bia pegou, Ave Maria, Bia Kicis. E aí, vejam só, o último aqui pra gente começar a falar propriamente da CCJ. Esse aqui é um perfil de esquerda que cresceu muito rápido inicialmente, que era Jair Me Arrependi. Eu não conheço o eleitor de Bolsonaro arrependido. Vocês são arrependidos? Eu não sou. E tá lá, ó. A monstra do pântano Bia Kicis, que em plena pandemia criou um projeto para desobrigar o uso de máscaras. Agora é presidente da CCJ. Eu tô até com dor de cabeça. Essa daí me quebrou. Estão vendo, pessoal? Olha a reação da esquerda. Mas vamos falar, enfim, da CCJ. O site do governo, assim mesmo, da Câmara, pra falar a verdade, ele é bem sucinto, não tem muita explicação. Eu achei a explicação do Politize boa, mais palpável, mais palatável, até pra gente discutir esse vídeo ficar melhor, mesmo sendo assim um site de esquerda mesmo, só que aqui, como eles estão falando de uma posição em si, não tem como dar aquela lacrada. Mas vejam só. O que faz a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. A famosa CCJ, a joia da coroa, como eu falei ontem. Coloquei até uma coisa diferente, né? Coloquei o azul. Marquei as comissões importantes, amarelo. Até algumas que vão ser discutidas aqui hoje também. Mas vejam só. Sem dúvidas, uma das comissões de maior destaque, tanto da Câmara quanto do Senado, é a CCJ. Podendo também ser escrita como CCJC. Mas só somente CCJ. Um dos motivos que tornaram a CCJ tão importante é a dada no artigo 53 do Regimento Interno da Câmara, que é o quê? Onde é explicitado que antes de uma proposição ser aceita, independentemente do tema, ela precisa ser apreciada pela CCJ. Gente, qualquer lei, basicamente, todas as leis do país passam pela CCJ. E ali vai ver se essa lei é constitucional, se não é. Aí entra na questão da fila, pode sentar em cima, pode dar trabalho, pode ficar, né, se escorando. Ali é o termômetro, sabe? É como se fosse o pedágio. Quem passa a porteira... Calma, espera aí. Deixa eu ver aqui, contar o troco direito. Ih, rapaz, tá faltando aqui. Refaz aí e volta. Gente, aqui controla. Ó, a logística toda da coisa. Tudo passa pela CCJ. Vocês entendem quando o pessoal da esquerda fala nada da esquerda vai passar? Vai chegar e aí a Bia vai ter que dar seus pulos. E aí, vai, não vai? Se não pautar, também tem que ter um motivo. Agora eu também falei pra vocês, nem tudo é um mar de flores. Não dá pra negar que a base bolsonarista ainda tá, sabe, é deputado de primeira viagem. Acabou de chegar, não o pessoal dos mais experientes. Não dá pra gente... Por exemplo, quer ver um exemplo bem prático? Vamos comparar a rede. A rede, do Randolph, a gente vai lá no Senado, tem 2 senadores. Na Câmara só tem uma deputada. A rede, com uma deputada e 2 senadores, consegue criar um caos jurídico. A equipe jurídica da rede é pancada. Os caras são bons. Pro lado ruim, mas são bons.
A CCJ, a Bia ali, ela vai ter que ter um jogo de cintura jurídico enorme. Bia era procuradora, é do direito e tudo. Aqui é a questão mais legislativa. Tem muita coisa constitucional também. Não sei qual era da Bia, então. A Bia, sabe aquela coisa com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Ela vai precisar ter um aparato jurídico, sabe? O pessoal que tá com ela, os assessores bons, muito bons. Porque já pensou, o pessoal da esquerda, coloca aquele jabutizinho, sabe? Como quem não quer nada, na calada da noite, um jabuti. Aí chega o projeto, às vezes passa. Se esse projeto depois passa e ser aprovado, já pensou assim o efeito contrário que pode dar? Falou, caralho, Bia, tu aprovou, tu deixou um negócio desse passar, Bia, um negócio contra a gente. Ou às vezes passa um negócio lá que meio que é inconstitucional, o cara deixou passar uma coisinha, e aí a CCJ aprovou, chegou lá no plenário e falou, pô, cara, isso aqui tá errado. E aí volta o efeito rebote. É muito bom, mas assim, grandes poderes, grandes responsabilidades. Seu Homem-Aranha, meu amigo, é complicado. Homem-Aranha todo mundo conhece, né? Mas veja só, a coisa é boa. É só assim, pra ficar ligeiro. A gente sabia e ela tá batendo no peito. Tem que ter coragem para assumir a CCJ. Assim, tu quer, vai lá, cara. É pepino, tem que querer. E essa questão de ser apreciado todos os projetos pela CCJ, vejam só também, ó. Bem como pela Comissão de Finanças e Tributação e pela comissão a qual corresponda o tema da proposição. Ou seja, basicamente qualquer proposição tem que passar pela CCJ, pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão da Área. Grava a Comissão de Finanças e Tributação. Grava, a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas lembra, tudo também tem que passar por ela. Entre os diversos campos temáticos ou áreas de atividade da CCJ, podemos destacar, além das já expostas ao longo do texto, primeira, verificar sobre a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. É a CCJ que vai ver, né? E aí, essa PEC vai ou não vai para frente? A PEC do voto auditável. A PEC do voto auditável passa pela CCJ. Inclusive aí a questão, definir quem que vai ser o relator, quem que não vai. O relator hoje já tem 2 nomes bolsonaristas, já tem 2 bolsonaristas que estão se propondo a relatar a PEC do voto impresso. Por hora, manter o nome de boa, que você sabe, solta o nome, capaz do Marcelo Freixo vir aí reclamar. Já tem 2 bolsonaristas se candidatando a relatar a PEC, porque a PEC é da própria Bia. Olha só, a Bia tem a própria PEC, ela já conhece a PEC, ela é a presidente da CCJ, vai colocar a relatoria alguém assim, brother, parceiro. Tá começando bem. Vamos ver o desenrolar disso. Outra questão da CCJ, tratar dos assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à organização do Estado, à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça. Ou seja, trata-se da estrutura básica de formação do Estado, sua relação com a sociedade, tanto individualmente quanto coletivamente. São proposições que envolvem a organização político-administrativa do Estado, como as competências da União, dos entes federados e dos municípios, etc. Isso daqui não tem um cheirinho de, por exemplo, Lei Moro-Mandetta? Até onde, o que é que o Estado pode obrigar o cidadão a fazer e não pode? Também são coisas decididas, debatidas dentro da CCJ. É a comissão do tema. O governo está preocupado com a Lei Moro-Mandetta, a gente falou ontem. Olha aí, olha a CCJ, falando, coisa boa. Outra coisa, sabe quem é que debate sobre uma intervenção federal? A CCJ. Por meio da intervenção federal, a autonomia dos estados, dos municípios e do Distrito Federal pode ser afastada. É uma medida extrema e que só pode ser utilizada nos casos taxativamente estabelecidos em lei. Constitui uma exceção ao princípio de não intervenção previsto nos artigos 34 e 35 da Constituição Federal. A CCJ, que a Bia é presidente. E aqui, para a gente fechar e falar das outras comissões, partidos políticos, mandato e representação política, sistemas eleitorais e eleições. Cabe à CCJ debater e apreciar projetos de leis cujos temas envolvam, por fim, o nosso sistema político e a maneira como a representação se dá,
Pode envolver desde o que um partido político precisa para ser criado, até a forma como nos exercemos o direito ao voto. E aí a questão, voto distrital. Olha só, um exemplo é a celebração do processo de lei pela CCJ do Senado que institui o voto distrital para a eleição de vereadores. O voto distrital, basicamente, assim, o maior vence. Acaba meio que se tornando eleição majoritária. Não tem aquele coeficiente eleitoral. É mais ou menos assim. Olha aí. Reforma política, a discussão de uma reforma política passa pela CCJ, que a Bia é presidente. Vocês estão entendendo a importância de conquistar a CCJ? Estão entendendo a importância da CCJ? Gente, é muito bom. Eu espero que a Bia realmente desempenhe um papel, sabe, perfeito. Eu espero assim apoiar, vai ser pancada pra ela. Ela vai tomar muita pressão, como já tá tomando desde ontem de todo mundo, de todos as redes, de todos os veículos de mídia. E a CCJ também discute sobre matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual e notorial. Dentro desse tema, tem-se como exemplo da atividade na CCJ a aprovação do projeto de lei que visa aumentar a pena para quem omitir socorro. Questão de pena, não sei o quê. Dá pra dar uma rochada agora, né? Pra quem gosta de fazer coisa ruim. Quem gosta aí de praticar crimes, pode ter aí o futuro mais complicado. Penas mais severas. Olha só. Outro exemplo é a aprovação pela CCJ do Senado de mudanças no novo Código de Processo Civil. Sendo assim, esta é mais a fusão da CCJ que a torna de grande importância dentro da atividade política. Olha o que os bolsonaristas acabaram mordendo. Falei pra vocês, pessoal, a coisa parece que vai começar a dar certo. Quanto tempo tinha que nós não recebíamos boas notícias? Chega difícil, né? Você fala assim, cara, eu não acredito. É bom, mas deve ter uma coisa errada aí, não tem não? A priori não tem. Tem certeza que não tem? Olha, não quero me decepcionar. Eu acho que até agora não tem. É difícil, né? Acha assim, pô, cara, é possível o Brasil dar certo? Eu espero que dê, gente. Não vai mudar muita coisa, sabe? Não vai se tornar um país de primeiro mundo. A Europa hoje em dia também não tá das melhores pernas, né? Mas, sei lá. Não vai ser o Brasil que a gente quer. Mas eu espero que o Brasil volte os trilhos. Eu falei pra vocês que a gente ia falar de algumas outras comissões. Até já marquei ali de azul. Olha só. Finanças, tributações. Mandei gravar, né? Grava esse nome. Vitor Hugo será o líder do PSL em 2021. O antagonista fez uma matéria falando quais foram os acertos dentro do PSL, acordo, e foi o seguinte. O Vitor Hugo estava interessado na vice-presidência, queria ficar ali perto, mas o PSL meio que não acabou com a vice-presidência. A primeira secretaria, sabe, não é aquela coisa que vai agradar muito o Vitor Hugo. É um cargo mais assim, é o prefeito da Câmara. É um cargo assim, politicozão, amigo de todo mundo. O interesse do Vitor Hugo era ficar na vice-presidência pra ficar ali do lado do Lira, enchendo o saco. Ô Lira, pode sair, Lira, pra votar? Pauta aí, Lira, pauta aí. Então, como não era de muito interesse, qual foi o cálculo dos bolsonaristas? A gente pode ceder a primeira secretaria pro Bivar agora, em troca, tem que acabar com a suspensão. Esse negócio aí de deixar a gente suspenso por não sei quantos meses, perseguir a gente, vamos acabar com isso. Devolva os nossos direitos políticos, vai devolver de todo mundo aí, todo mundo. E é o seguinte, a gente vai ficar com as comissões, a CCJ e mais algumas. As outras ainda não estão definidas, mas estão no radar. Inclusive eu ouvi falar de uma que não está aqui, mas vamos esperar para ver o que, é que se confirma. Mas olha só, pelo acordo também, né? O Vitor Hugo vai ser presidente do partido em 2021 e no ano que vem vai ser alguém da ala bivarista. Só que, gente, vocês devem lembrar que possivelmente Bolsonaro vai escolher um partido e possivelmente alguns deputados vão ir com Bolsonaro e alguns vão inclusive para outros partidos. Vocês também já estão sabendo o porquê. Ou seja, 2022, vai lá, Bivar. Vai lá, 2021 é prazo de validade. Prazo de validade em 2021, vai lá, cara. O pessoal não vai ficar até 2022. Tem que mudar agora, tem que aproveitar a janela partidária. Por isso que Bolsonaro falou em março. É pra escolher, pra dar tempo, conversar com o pessoal, ver o que todo mundo vai fazer, se posicionar pra ter aí pelo menos 1 ano e meio para começar a trabalhar já para 2022, formar base.
Aí você vê, em 2022, a ala bivarista terá preferência na indicação. Ainda como parte do pacto, deputados mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro vão indicar os presidentes de 4 comissões temáticas neste ano. Bia Kicis, CCJ. O partido ainda pleiteia as comissões de Educação, Relações Exteriores e Finanças e Tributação. Todos os projetos têm que passar pela CCJ e Finanças e Tributações. E depois a comissão do tema. Ou seja, os bolsonaristas querem controlar o fluxo da pauta. Tem alguma coisa aí. Então, tá interessante. Tá interessante. E educação estava com o PSDB. Voltar para a mão dos bolsonaristas, a coisa pode começar também a andar, hein? Eu acho que educação é um dos temas que a direita mais concorda. Ainda que, assim, sobre algumas coisas assim, relativas a métodos, ninguém saiba falar assim qual é o melhor ou o pior, mas ainda assim ninguém, tipo assim, se o cara defende homeschooling, você pode não ser a favor, mas você também não é contra. Então, beleza, prova aí, é mais uma opção. Mas acho que a direita como um todo fala-se uma linguagem bem similar em termos de educação. O cenário é bom, vamos esperar. Ao longo do dia de hoje, possivelmente já teremos aí as comissões definidas. Amanhã, possivelmente, traz todo o resumo. Ao longo do dia, assim que eu souber, vou soltar lá no Telegram. Quem quiser saber qual é o link do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. E aí, outra coisa interessante, outra notícia boa. Teve até gente lá que falou, mas o pessoal que votou em Lira não necessariamente vai votar nas reformas isso. Pessoal, assim como talvez alguns deputados que votaram no Lira não sejam completamente a favor das reformas, os deputados do MDB, por exemplo, a maioria deles são. Ou seja, gente, o Lira venceu com 302, a gente falou da importância dos 308, que 308 são a PEC, mas se você pega, por exemplo, o Marcel Van Hatten, é do Novo. Se você pegar só o Novo já são 8. 302 com 8 vão para 310. O Novo, em teoria, é a favor das reformas. O Marcel, na verdade, teve 13 votos, então você ainda bota mais 5 aí na conta. 315. Mas o pessoal do MDB. E aí você subtrai. O pessoal que joga meio contra. 308 fácil. A tendência é que, pelo menos as reformas econômicas para colocar o país nos eixos vão avançar. A tendência é que vão avançar. Mas, uma boa notícia. E aí, coincidência ou não, o Barroso, lá na abertura, primeira sessão do STF, tudo, foi falar o seguinte: é impossível defender a volta do voto em cédula. Bom, eu também até concordo com o Barroso, acho que ninguém defende a volta do voto em cédula, ninguém quer votar em cédula. Eu acho que o que os bolsonaristas querem é um voto auditável, é a urna com o canhotinho impresso, ambos juntos, trabalhando juntos, é um reforço. Voto em cédula ninguém quer, ele mesmo sabe disso. Acho que aí deve ter umas 2 semanas, mais ou menos, o vídeo do próprio Barroso, em 2017, no canal oficial do TSE aqui no YouTube, o Barroso elogiando a urna com o voto com canhotinho, né, que caía dentro da urna. Ele via lá, falava que era um avanço, uma urna muito bonita e tudo mais. Ele agora mudou e tá vindo com a narrativa falaciosa. O José Medeiros mesmo diz, quem insinua que exista alguém da base do governo defendendo o voto em cédula é porque não entendeu o que foi aprovado pelo Congresso, ou então faz confusão de propósito. Acho que no caso do Barroso, né, é a segunda opção. Imprimir voto da urna eletrônica e deixar sob guarda do TSE é diferente de voto em cédula. Barroso querendo criar confusão. É impossível, respeitando quem pensa divergente, defender a volta do voto em cédula que precisa ser contado manualmente, o que gera toda a potencialidade de fraudes, declarou Barroso durante discurso na sessão realizada ontem. Para reforçar a posição contrária, a discussão sobre a possibilidade do retorno do voto impresso nas eleições brasileiras, o que já foi externado em outras ocasiões, Barroso enalteceu a urna eletrônica. Ninguém quer tirar a urna. Ninguém. Assim que você vê, PEC do voto, Bia na CCJ, vitória do Lira e o Barroso vem aí. Isso daí tá começando, mas, pessoal, até isso daí vencer, ser aprovado antes de outubro desse ano, vai ser um Deus nos acuda. Se preparem, vai ser um Deus nos acuda. E aqui eu quero dar uma notícia boa. É uma pequena vitória, mas uma vitória que precisa ser comemorada. O Daniel Silveira, ele havia sido bloqueado do Twitter por uma semana.
E o motivo foi que ele colocou um vídeo do Anthony, nosso doutor Anthony Wong, que infelizmente veio a óbito, defendeu o povo até os últimos dias de sua vida. E o Daniel diz, vencemos. A justiça determinou que a minha publicação deletada pelo Twitter de um vídeo do recém-falecido Dr. Anthony falando sobre os benefícios do tratamento precoce deverá retornar no prazo máximo de 24 horas. A voz do Dr. Wong será respeitada. Estamos falando de um médico renomado que tinha informações concretas e valiosas sobre a questão do tratamento, salvando milhares de vidas. E ele diz no final que vai se manter firme e defenderá nossas liberdades e a ciência que salva vidas, e não apenas a ciência que segue uma agenda exclusiva de grupos específicos. Os bolsonaristas também estão empenhados em garantir as liberdades individuais nas redes. Tá vendo aí? Não vamos ceder. Aqui foi uma situação individual, mas a nível global, para garantir mesmo, todo o problema já estão aí engatilhado. O negócio tá meio que engatilhado. E aí, olha só. CPI das fake news. O monstro da CPI das fake news volta a pairar no ar novamente. O Ministério Público Eleitoral quer acesso a 5 documentos sigilosos da CPI das fake news. O argumento é que são necessários para a instrução de ações que investigam Jair Bolsonaro por suposto disparo de mensagem de massa via WhatsApp. O pedido é assinado pelo vice-procurador eleitoral Renato Bril de Góes. Na lista, há documentos entregues pelos deputados Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, ex-aliados de Bolsonaro. Há ainda dados encaminhados pelo Twitter. Joyce e Frota, os mesmos que pautaram Alexandre de Moraes. Ambos deputados que receberam direta, como o Frota, ou indiretamente, como diz a Joyce, material do Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido pelo seu pseudônimo, Luciano Ayan. Mas não tem nada errado aqui, esquece, não tem nada errado aqui, né? Tudo beleza, tudo bem, segue o jogo. E hoje, pessoal, o STF também vai jogar uma coisa meio complicadinha. Vejam só, o STF vai começar discussões sobre o direito ao esquecimento. Isso aqui é a matéria do Conjur. A Soraya trouxe aqui, cara, esse absurdo não pode passar, o negócio é meio complicado. O conceito de direito ao esquecimento foi formulado na Europa e vem sendo usado desde 2014. Na época, o Tribunal de Justiça da União Europeia julgou o caso de um advogado espanhol que desejava apagar o apagamento dos dados disponíveis no Google sobre um já extinto processo de execução de seu imóvel. A corte entendeu que informações irrelevantes ou desatualizadas poderiam ser excluídas da plataforma. No ordenamento jurídico brasileiro, não há legislação específica sobre o direito ao esquecimento. Isso gera entendimentos distintos entre os magistrados e tribunais, que recebem muitos pedidos de remoção de conteúdo da internet. E, gente, qual é a questão disso daqui? Deixa eu ler só aqui o final da matéria, aqui um comentário de um jurista, e a gente comenta sobre isso. Questão acende debate. Com esse cenário, o julgamento do STF deve ter impacto determinante sobre a liberdade de expressão e a divulgação de informações na internet, em contraste com o direito à privacidade e à intimidade. Andrea Costa, advogado especialista em direito digital, entende que o direito ao esquecimento deve ser aplicado apenas em caso de notícias falsas, o que é falso, ou mentirosas que causem danos morais. No mais, entendo como uma forma de censura, contrária à Constituição, que exemplificativamente pode prejudicar matérias jornalistas investigativas, cujo modus operandi pode servir de alerta para a população. E o que é? Por exemplo, pegar exemplo até do próprio Sérgio Moro. Sérgio Moro teve aí as coisinhas dele, da época do Banestado, fala as coisas, ou então daqui a 10 anos tem as matérias lá do Vaza Jato. Ele fala, não, eu quero que tudo isso aí seja removido das redes, porque isso daí tá causando problemas familiares, minha família tá sendo vítima, sabe, de, sei lá, de qualquer coisa, aí tá influenciando. Mas, gente, aquilo foi um fato histórico. Pô, um cara que cometeu alguma coisa errada, passou a mão no que não era dele, e tá lá o registro, ele quer que desapareça pra ninguém saber do histórico dele. Isso é meio complicado. Aí você não vai saber quem é que cometeu coisa errada, quem que era bonzinho a vida toda. Aí quando o jornalista for investigar alguma coisa pra saber do passado do cara, o passado do cara não existe.
É um fantasma? Quem não deve não teme, já dizia. Eu concordo com a Andrea, que é o seguinte, ó. Se for uma informação falsa, remove. Falsa, remove. Agora, se for uma informação verdadeira, da vida da pessoa, e aconteceu, muitas vezes, figuras públicas, cara, então, a informação tem que estar aí, né? Não pode apagar o seu passado. Já pensou o criminoso fala, não, retira aí do meu registro, aí do meu histórico criminal, que eu cometi uns crimes? É quase similar. Isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado. O que o STF decidir isso aí pode ser muito complicado mesmo. Já pensou que vai ter de político no Brasil querendo que removam matéria sobre eles? Político aí, né, envolvido nos grandes esquemas de corrupção no Brasil? Isso aqui é complicado, pessoal. É muito complicado. E aí, aqui é uma coisa dessa. Isso aqui não teve muita repercussão, mas vejam só. Surgiram novas mensagens do pessoal da Lava Jato, que é muito complicado, muito complicado. Não tem nem muito o que explicar para você entender a gravidade disso. Vou trazer aqui só 2 prints e você vai tentar meio que analisar. Esse daqui já é o pior de todos, de cara. Passe logo direto, que ainda tem mais coisa pra gente falar hoje. E Renato diz, ó, eis o lavajatismo em ação, sugerindo a criação de uma rúbrica contábil como cavalo de Troia. Ao determinar a quebra de sigilo, o núcleo da Lava Jato pediu a anulação de todo o acervo da Operação Spoofing, 7 terabytes. O arquivo liberado possui 740 GB e a Vaza Jato possuía 43 GB. Tem muita informação nova, muita. E o Deltan Dallagnol fala o seguinte, ó. CF, você precisa se inteirar a respeito do que falta para que o dinheiro possa entrar no MPF. Parece que havia uma possibilidade de dar certo sem nada. E outra, que seria encaminhar a criação de uma rúbrica contábil dentro de algo orçamentário, silenciosamente, como o cavalo de Troia, que permitiria depois o crédito. Gente, o cavalo de Troia é você colocar uma coisa, como quem não quer nada, e depois você invade por dentro. Aqui é basicamente, você está forjando uma coisa que não existe. Um livro contábil da empresa é como se fosse um DNA, tá tudo lá, bonitinho, ó, sequencial, tá o histórico. Você tá criando uma linha nova que não existe. Olha o ponto que esses caras chegaram. Isso daqui foi utilizado contra a empresa. Imagina o que esse pessoal já não fez contra o cidadão comum. E eu digo pra vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão achar empresários que nunca tiveram nenhum vínculo nenhum político, nem nada, mas por algumas suspeitas tiveram aí suas contas congeladas, seus bens apreendidos por 2 anos. E depois falaram, você realmente não tinha nada a ver, desculpa. Cara, em nome do combate à corrupção, vocês estão vendo o que é que os lavajatistas fazem. Corrupção entre aspas, né? Que a gente vê aí que é um negócio bem complicado. Bem complicado. Olha esses aqui. Direito ao esquecimento, é pedir na hora. Conversa do Deltan Dallagnol. Caros, esqueci de contar algo importante. Na correria passou, mas tem que ficar restrito. Almocei na quarta com João Roberto Marinho. É ele quem, segundo muitos, manda de fato na Globo. Responsável pela área editorial do grupo. A pessoa que mais manda na área de comunicação do país. Quem marcou foi Joaquim Falcão. Para evitar repercussão negativa, foi na casa do Falcão. Falei do grupo, do trabalho e das medidas. Falei da guerra de comunicação que há no caso. Ele ouviu atentamente e deu apoio às 10 medidas. Vai abrir espaço de publicidade na Globo gratuitamente. Aí o André Menuça diz, ó, parabéns, Deltinha. E o Renato diz, ó, é evidente que a publicidade seria gratuita. Afinal, quem voltaria a falar do caso Banestado? Ó, a gente vai aqui, ajuda vocês. Agora vamos esquecer o Banestado, né, que a Globo tá envolvida. Vamos esquecer o Dario Messer. Vamos esquecer todo mundo aí. Deixa a Globo de fora, viu, Ministério Público? Viu, Deltanzinho? Deltinha, né? Não é Deltanzinho, não. É Deltinha, viu, Deltinha? Pessoal, olha até onde os procuradores da Lava Jato estavam dispostos a ir. Essa luta pela corrupção, às vezes você acaba criando alguns monstros, algumas ferramentas que podem ser usadas contra pessoas que não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Isso é muito complicado. E tem muito mais coisa que eu não parei pra olhar, porque tem muita coisa da Câmara, coisa acontecendo.
Vale a pena prestar atenção. O Moro até publicou uma nota pública falando sobre essas novas mensagens e tudo. Pessoal, o negócio é sério. O negócio é seríssimo. Seríssimo. E aqui, voltando um pouquinho a falar da Câmara, mas na verdade falando aqui do Dória, propriamente dito. Opção do DEM por Lira rompe elo com frente ampla contra Bolsonaro e com Huck. Avalia Cidadania. O cara do Cidadania, o Roberto Freire, de esquerda, curte o Luciano Huck e viu aí que a frente ampla ficou meio entabalada. Deu ruim para a frente ampla. Para o presidente da Cidadania, com a opção por Lira, o DEM rompe com os partidos que discutiam a construção de uma frente ampla contra Jair Bolsonaro em 2022 e se afasta de Luciano Huck, que cogitava se filiar ao partido para candidatar a presidente. Como você pode ser oposição a Bolsonaro e se integrar a um partido que se dispõe a aliar a ele? Diz aí. Deu ruim pro pessoal. Aí você viu um choro, que isso aqui foi do mês de janeiro, fala pro dia 19, ó. FHC diz que votar em Lira é adeus às expectativas de ganhar próximas eleições. Saiu em todos os jornais. FHC, cara, tá complicado. E aí o FHC deu mais uma entrevista, saiu hoje pela manhã, que diz, ó, espero que o PSDB não esteja no ciclo descendente, sabe? Cair em decadência. E a tendência é essa, gente. Brigas internas, Aécio e Alckmin versus o Tucanato de São Paulo, que agora aí o Dória tá tentando controlar com, sabe, mãos de ferro. Tá dando ruim a PSDB. Eu tô triste, eu tô feliz. Pra vocês aí, todo castigo é pouco. E aí, vejam só. A Folha de São Paulo, eu normalmente trago só o título, né, da matéria. Essa daqui eu tirei já com a foto. Olha a foto que a Folha de São Paulo escolheu, ó. Dória tudo assim, ó, emparequitado, com o Serginho Moro com a mão na boca. Divisão do DEM na Câmara fortalece desconfianças de que partido tenta se afastar de Dória para 2022. Aí diz, ó, para 2022, o DEM era a principal aposta de parceria do PSDB. O futuro agora é incerto. E agora deu ruim pro Dória. O DEM foi o pivô da crise, que detonou a candidatura de Baleia Rossi e terminou as eleições da Câmara e do Senado sob duras críticas. As novas manifestações contrastam com o final de 2020, quando as alas dos partidos tentaram mostrar no início de consolidação de união de PSDB, do DEM, do MDB nas eleições, especialmente em São Paulo, em torno do tucano Bruno Covas, que escolheu o MDBista Ricardo Nunes como seu vice. Dória. Foi traído, né? Foi traído. Só que aí, ao mesmo tempo, a pergunta. E aí, o Dória já traiu o Maia? O convite para a Casa Civil de São Paulo já expirou? Dória precisava do DEM para costurar o caminho em 2022. Com o Maia obliterado e desmoralizado internamente do DEM, ele deixou de ser útil, principalmente quando é sabido que o candidato do chefe do Dória é o Ciro. O Dória, ele tá tentando ser o lobista, mas quem tá levando ainda é o Ciro. O Ciro ainda tá na frente, né, Dória? Pô, Dória. Tá difícil, hein, Dória? E aí, vamos falar dele. Só que eu não vou passar o vídeo, que eu não acredito que vocês ainda não viram o vídeo do Dória ameaçando o Constantino, pedindo a cabeça do Constantino ao vivo, numa rádio, governador, sabe? Completamente surtado. Acusou o Constantino de várias coisas, inclusive terraplanista, sendo que o Constantino tem um globo aqui ao fundo, no cenário, um globo. Mas, terraplanista, segundo o Dória. Não existe respeito aqui, né? Não existe respeito, ataques diretos, coisa ridícula. Coisa completamente ridícula. Agora, a parte que eu mais gostei foi quando o Constantino começou a jogar números, que a Dória ficou meio... começou a gaguejar um pouquinho, e depois que ele falou, Dória, você é vassalo daquele país lá. Você é vassalo. Aí o Dória surtou. Cara, foi aquele sentimento só de lavou a alma. O Dória só entrevistado pelo grupinho dele. Aquele pessoal que já tá na folha de pagamento, basicamente. Depois disso daí, os jornalistas foram em peso defender o Dória. Folha de São Paulo, todo mundo. Constantino, deixa lá. Agora, algumas pessoas ainda têm juízo e defendem o Constantino. Como, por exemplo, Lacombe. Chiliquito, substantivo masculino, mistura de chilique com faniquito. Inacreditável, governador. Inacreditável.
Ana Paula Henkel diz, pedir cabeça de jornalista. Já vimos jornalista militante fazendo isso. Agora, temos um governador. Poderíamos dizer que é só chilique, mas é a ditadura do bem. Calar opiniões e perguntas que incomodam. É isso que o Dória quer fazer. O Constantino diz, eu bati muito no PT, fui processado pelo partido e venci. Eu já ataquei muito bolsonarista, fui até difamado e ponto. Você também difamou, né? Então, naquela, elas por elas. Mas uma coisa é certa, e ponto. Com os bolsonaristas foi ponto. Nenhum bolsonarista processou o Constantino. Porque no fim dos dias, a gente pode ofender, a gente pode falar uma coisa mais dura, mais grossa, só que a gente defende, somos nós que defendemos a liberdade de falar. Somos nós. Ainda que xingue, ainda que possa até difamar, fazer alguma coisa, é a gente que defende. Não vai criar confusão. Não seremos nós. A gente não é a esquerda. A esquerda que faz. A esquerda que persegue as pessoas. Só que ele diz, a esquerda foi processo e não venceu. PT principalmente. Agora, quando ele passou a atacar os radicais de centro, jornalistas liberais, os moderados tucanos, foi quando o Constantino disse que ele conheceu o que é o gabinete do ódio fascista. Nada pior. É a pior de todas. Pior de todas. Esse pessoalzinho aí, são os iluminados, os verificadinhos. E aí você vê, o Felipe Martins veio a público falar, o que deixou Dória mais descontrolado? Foi a observação correta do Constantino de que a crise sanitária é pior administrada em São Paulo do que no resto do país? Ou a rejeição que ele sofre até de outros tucanos que ignoram os apelos dele para que votassem no candidato de Maia? E, gente, uma coisa que é interessante o Dória, ele nunca ouviu o governo. Ele se gaba disso, que ele é da ciência. E o resultado de São Paulo é o pior do Brasil. Mas ele quer botar a culpa em Bolsonaro. Sendo que ele faz tudo o que ele quer. Não dá para depositar na conta de Bolsonaro quando a decisão é do governador, quando a decisão é do prefeito. E o Felipe Martins diz, o Constantino já me criticou muito e até já disse coisas a meu respeito que ele próprio reconheceu como injustas. Mas eu nunca cogitei pedir a demissão dele. Como covardemente fez João Dória na manhã de hoje, em mais uma demonstração de sua índole autoritária. Quando discordo de algum jornalista ou não gosto de algo que diz a meu respeito, eu resolvo como homem. Respondo, faço piada, esculhambo o sujeito. O que não faço é tentar calá-lo ou tirar dele os meios de expressão, atitude reservada a verbos autoritários como João Dória. Cara, foi ridículo o que o Dória fez. O povo precisa reagir. E aí o Renato fez um resumo que eu tô com essa tendência aí também. Dória é um homem do marketing. Ele sabe que suas chances para assumir a cadeira presidencial são mínimas. O Dória sabe, gente, que ele não tem condição de derrotar Bolsonaro. É irrisória a chance, sabe? Não dá nem 1%. Mas o plano publicitário é importante, que é participar da corrida. O objetivo do Dória sempre foi transformar o Grupo Dória, o LIDE, em uma espécie de Fórum Econômico Mundial Tropical. O Dória ele quer se vender o seguinte, sou eu que resolvo as coisas no Brasil. Eu tenho um escritório, eu sou o despachante. Sabe? Eu sou o cara que faz o desembaraço. Você tem uma coisa, você quer comprar coisas no Brasil? Eu vou resolver. Vem que eu resolvo. Isso aqui não, vem que eu resolvo. Isso aqui não, vem que eu resolvo. O Dória quer se colocar nessa posição. E quer colocar o líder como está aí, né? É o grupinho que desenrola as coisas. O Dória. Tá indo aí, né? Internet também. E aí a prefeita de Bauru fez um posicionamento fantástico. Não preciso nem mostrar a fala dela, mas ela falou claro. Eu falei, Dória, eu tô disposto a conversar com quem quer que seja. O meu único interesse é cuidar do povo. É reabrir os empregos, as pessoas precisam voltar a trabalhar isso. Se eu tiver que conversar com o presidente para conseguir verba, qualquer coisa, eu vou conversar com o presidente. Se eu tiver que conversar com você, eu vou conversar com você. Eu vou conversar com quem for necessário. Só isso. Mas o Dória acusou ela de ser uma vassala. Completa falta de respeito. É por isso que o Constantino usou o vassalagem contra o Dória. A mulher. Pô, Dória. Ofendendo, hein? E nessas horas, nenhuma feminista aparece. Tudo bem, tudo bem. E vejam só. E amanhã, no caso hoje, a Câmara Municipal de Bauru, da cidade da prefeita, São Paulo reconhecerá por meio do projeto de lei outras atividades como essenciais. Comércio varejista, salões de beleza, bares e restaurantes, shoppings em praças de alimentação, escritórios, poder legislativo. Gente,
Atividade essencial é qualquer atividade. Qualquer. O pai que tem 3 filhos em casa, com a geladeira vazia, qualquer coisa é válida. E esse é um problema do Brasil. É achar que o que o outro faz é menor. Porque o cara é faxineiro, não presta. Se passar um dia sem um faxineiro no hospital, vira um caos. Um caos. Doença explode, infecção hospitalar explode. Mas é um ninguém. Por quê? Porque no Brasil o faxineiro ganha muito pouco. Quando a mentalidade começar a mudar, que toda profissão foi importante, aí o Brasil também vai começar a avançar ainda mais. Isso aqui é um absurdo. Essencial é qualquer emprego. Qualquer emprego. Qualquer um. O único que não é essencial é o emprego do Dória. Esse daí tem que ser removido para ontem. E você vê, ó, a Elisda disse o seguinte, que a prefeita Suelen, que foi chamada por João Dória de vassala do presidente Bolsonaro por se negar a seguir o Plano São Paulo, reconhece a atividade religiosa como essencial para a população. Atividade religiosa é essencial. Respeite o Deus do povo. Respeite Jesus Cristo. Respeite. Deixe ele lá. Aí, ó. Por isso que o Dória fica com raiva. Jesus Cristo, Dória tem uma aversão a Jesus Cristo. Dória é capaz de cuspir. Se cuspir, fala o nome, ele cospe. E aí você vê, ó. O Dória, que se diz tão defensor da ciência de tudo, Prefeitura de São Paulo, é denunciada por demitir mais de 200 enfermeiros. Não tá falando que tá faltando mão de obra, tá faltando leite, agora vai estar demitindo gente. Aí você vê, ó. O pessoal meio que estava no contrato emergencial desde 2010. Ele afirmou ainda que os acordos nunca foram revistos e que isso caracteriza improbidade administrativa. Segundo ele, os funcionários foram informados da decisão por aplicativo de mensagens e não receberam os valores referentes ao vencimento de dezembro de 2020. Olha aí. Mas o Dória. E Bruno Covas, né? Que foi na Prefeitura de São Paulo. E aí, vejam só. Comerciantes paulistas univos. O pessoal começou a se movimentar, ó. Calça apertada, F. O pessoal colocando na porta de café. Se você xingar o Dória, você ganha um café grátis. Pizzarias que abriram em protesto. Os caminhoneiros, na segunda-feira, foram protestar. De novo. Fora Dória. Abre São Paulo já. A população precisa se mover. Ou você tira o Dória de lá, ou ele vai tirar o seu emprego. Primeiro. Ou você tira o emprego dele, ou ele vai tirar o seu. E aí, vejam só também. Aqui foi uma defensora pública no estado do Maranhão, Clarice Viana Banda, foi uma das responsáveis por decretar que tem que trancar o estado, colocar o estado no lockdown. Só que aí o Chicão nos mostra que ela prega lockdown pra você, enquanto ela tá aqui, ó, em Saint-Tropez, Paris, França. Olha só, curtindo aí com o filhote. Olha só aí, ó, a Clarice. Brincadeira, né? E você fica em casa. Você fica em casa. E aqui só para dar algumas notícias boas, pra gente fechar 2 notícias. O Ministério da Saúde informa que o abastecimento de oxigênio no Amazonas está equalizado. Agora a mídia não quer mais falar, né? Porque tá resolvido. É só criar o caos. Notícia boa, a mídia não repercute. Pazuello diz, ó, nós vamos vacinar o Brasil todo este ano. Assim, né? Quem quer, né, Pazuello? Quem não quiser, não precisa. Não é isso. Só quem quer. Mas eu acho que ele quer falar o seguinte, que vai ter pra quem quer. E terminar com essa daqui, ó. Olha o Ricardo Salles onde tava. Já tá se antecipando, conversando com o embaixador americano. Cara, ó só. Tô aqui no meu ambiente, não vem criar problema pro meu lado, hein? Acalma o pessoal lá. Jogada aqui do Salles, viu? Jogada. Tá se antecipando e muito bem. E com hoje é isso. Questão assim de cultura, pessoal de esquerda, a gente comenta depois. Questões do assunto do dia mais principal. E fico por aqui, pessoal. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Se inscreva se você não é membro. Me segue nas redes sociais. E a gente se vê amanhã. Então, aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu. Fui!